Olá, alunos, olá, tutores. Novamente aqui com a nossa disciplina de matemática financeira, né? Pelas conversas assim que a gente tem, dá para notar que vocês estão muito animados com a aula e a gente fica bem contente com isso, tá? Hoje nós vamos falar sobre juros simples e juros compostos e sobre taxas, né? Na verdade, juros simples a gente falou bastante na nossa aula anterior. Hoje a gente vai se basear praticamente em juros compostos, ok? Com a gente novamente aqui a professora Cristiane. Olá, alunos, olá, tutores, bem-vindos à nossa teleaula número 3. Hoje nós teremos bastante fórmulas matemáticas, prestem atenção, quem está com calculadora já peguem suas calculadoras, espero que se recordem um pouquinho das dicas que eu passei na aula passada. Hoje a gente vai retomar um pouquinho esses comentários novamente para poder ter sucesso nas resoluções dos exercícios. É isso aí, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos da nossa aula de hoje, ok? Calcular o valor presente, taxa e tempo dentro de juros compostos. Indicar e aplicar a equivalência de capitais a juros compostos. Reconhecer os diferentes tipos de taxas de juros e calcular as taxas de juros equivalentes e efetivas. Vocês vão entender bem o que é isso de taxa equivalente, tá? Quando a gente fala de calcular o valor presente, a gente está falando do quê? Que na nossa aula anterior, a gente começou a ver juros compostos e nós estávamos falando sobre o montante. Então, eu tinha lá o quanto que eu apliquei, por exemplo, né? Por exemplo, eu apliquei 10 mil a 2% ao mês durante 12 meses. Então, a gente ia lá e encontrava o montante. Nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o quê? Sobre a gente encontrar o valor do que foi aplicado. Então, vamos supor, a pergunta seria: eu resgatei 12 mil a uma taxa de 2% durante 12 meses. Quanto que eu apliquei? Então, isso seria como se a gente estivesse fazendo o caminho contrário, né? Na aula passada, nós aprendemos a encontrar o montante. Agora, nós vamos começar encontrando o capital inicial, né? O que a gente fala do valor presente. Eu vou passar para vocês o cálculo do valor presente, o cálculo para a gente encontrar taxa, para a gente encontrar tempo e, no caso, o montante nós vimos na aula anterior. E depois que a gente vê isso, a gente vai falar como que a gente faria isso dentro do Excel, tá? Eu cheguei a comentar com vocês que eu ia dar essas dicas do Excel para vocês, porque quem trabalha aí com finanças vai usar muito o Excel, então é bem interessante vocês saberem como que faz, qual é a fórmula que vocês vão usar do Excel para fazer isso aí, ok? Então, vamos começar falando sobre o cálculo do capital, que seria o quê? O nosso valor presente, tá? De um modo análogo ao que mostramos na aula de juros simples, né? Dado um determinado montante, no caso que a gente viu como FN, é possível encontrar o valor do capital inicial, que é o nosso P, que a gente também já viu, bastando para isso multiplicar o valor futuro pelo fator de descapitalização, tá? Então, essa aqui seria a fórmula, né? O capital inicial, que é o meu P, é igual ao FN, que a gente fala que é o montante, sobre 1 mais I, que é a nossa taxa, elevado ao N, que é o tempo, tá? Então, como a professora falou agora, a gente vem batendo bastante nessa tecla, não se assustem com as fórmulas, tá? Geralmente, quando a gente vai aplicar isso num questionário, numa tarefa ou na própria prova, a gente coloca essas fórmulas aí. Então, é importante prestarem muita atenção no quê? Logicamente, na hora do cálculo, porém, prestar atenção na hora de extrair as informações do que está pedindo, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo dessa fórmula que eu acabei de passar para vocês. Vamos lá. Determinar o valor do investimento inicial que deve ser realizado no regime de juros compostos, tá? Com uma taxa efetiva de 1% ao mês, para produzir um montante acumulado de R$ 2.000 no final de 12 meses. O que isso está falando, pessoal? A professora, por exemplo, a professora Cristiane,
ela resgatou esses R$2.000 reais no final de 12 meses. Ela tinha aplicado uma taxa de 1% ao mês. Só que eu não sei quanto que ela aplicou, né? Então eu quero descobrir se ela resgatou esses 2.000 a uma taxa de 1% ao mês. Vamos descobrir quanto que a professora aqui, por exemplo, aplicou, tá? Então isso nós vamos colocar na fórmula que eu acabei de passar para vocês. Vamos começar a extrair as informações aqui do enunciado. O nosso valor presente, não sabemos. É isso que nós queremos descobrir. Taxa de juros, 1% ao mês, tá? Já venho falando isso sempre para vocês também. É percentual, a gente tem que dividir por 100 para colocar isso aqui na fórmula. Sempre, tá, gente? Tempo. Nosso N, que é o tempo, é igual a 12 meses. E o valor futuro, 2.000. Então, é isso que o anunciado nos falou, né? O montante foi 2.000 em 12 meses, aplicado a uma taxa de 1% ao mês. Quanto que ela aplicou para resgatar isso? Então, aqui voltou, tudo que a gente falou agora está aqui, tá? Só para a gente aplicar na fórmula. Então, P é igual, que a gente não sabe, né? 2.000, que é o nosso FN, sobre 1, né? Que está aqui, 1 mais a taxa, que é o I, né? A nossa taxa é 0,01, que nós encontramos ela aqui, elevado ao N. N é quanto? 12 meses. Vamos lá. P é igual 2.000 sobre, aqui a gente vai somar primeiro, 1 mais 0,01, então vai ficar 2.000 sobre 1,01 elevado a 12. P é igual a 2.000 sobre 1,12682. P é igual a 1.774,90. O que a gente tem aqui, pessoal? Para produzir um montante de 2.000 no prazo de 12 meses a uma taxa de juros de 1% ao mês, é necessário aplicar o valor presente de R$ 1.774,90. Então, se a gente aplicou R$ 1.774,90 durante 12 meses a uma taxa de juros de 1% ao mês, quando chegar no 12º mês, nós vamos resgatar R$ 2.000 reais. Na aula anterior, eu ensinei vocês a encontrar quanto que a gente vai resgatar. Agora a gente já começou a ver, a saber encontrar o valor inicial. Então eu tenho o valor que foi resgatado e eu quero descobrir quanto que foi aplicado para chegar naquele determinado valor. E tudo vai depender do tempo, da taxa de juros, tudo, né? Agora vamos começar, nós falamos para o cálculo do valor presente, agora vamos calcular a taxa, tá? Vamos ver aqui. Com a equação abaixo, é possível resolver problemas nos quais se busca descobrir a taxa de juros utilizada. Então, esse cálculo já é um pouquinho mais complicado, né, professora? Porque a gente está falando de raiz, né? Então, ele já fica um pouquinho mais complicado. Porém, a professora aqui também vai passar novamente aqui as dicas da calculadora para vocês não se perderem na hora de fazer o cálculo, ok? Sim, pessoal, na aula passada eu falei para vocês que vocês podem usar uma calculadora científica ou então vocês podem pegar até mesmo a calculadora do computador que eu mostrei para vocês. Se vocês estiverem aí no computador agora, você vai lá em opções e coloca a calculadora científica, que ali você vai poder ver exatamente, por exemplo, igual no exercício que acabou de aparecer, estava lá 1,02 elevado a 12. Você não vai fazer essa conta na mão, porque o que seria isso? 1,02 vezes ele mesmo 12 vezes, certo? Você tem uma opção na calculadora que é x elevado a y. Esse x elevado a y são duas variáveis que você pode usar colocando valores. Você tem lá x ao quadrado, tem x ao cubo e tem x elevado a y, porque são as duas variáveis que você vai colocar. Primeiro que você coloca é a base. Base é o valor que está embaixo da potência, certo? O expoente, depois que você colocou a base, você clica na tecla de x elevado a y e depois você coloca o seu expoente. Quando você apertar o sinal de igual, ele vai te dar exatamente o valor da potência que você usou. Isso também vai valer para a raiz. Quando aparecer o exercício de raiz, igual apareceu agora, você tem aí raiz enésima de Fn sobre P, certo?
Essa raiz enésima é um índice qualquer que pode aparecer. Por quê? Porque ele é o inverso da potência. Quando você tem lá elevado a n, significa que você tem um expoente. A operação inversa desse expoente vai ser o quê? A raiz enésima desse expoente n, certo? Então, você vai fazer o mesmo procedimento. Lá na tecla da calculadora, na calculadora financeira ou numa calculadora científica, você vai achar a raiz, o símbolo de raiz, ou no lugar do expoente você vai ter lá um y, e dentro do índice, que é da raiz, que é o radical, você vai ter um valor x. Significa que você também pode ter duas variáveis de entrada. Primeiro sempre vai ser quem? O valor do radicando, que é o que está dentro da raiz. Aplica essa tecla, essa função da calculadora, e daí você pode colocar o valor do índice dessa raiz lá também, tá? É isso aí, pessoal. Se no decorrer aí vocês tiverem mais dúvidas em relação ao uso da calculadora, a gente vai conversando aí e vai tirando essas dúvidas de vocês, tá? Então vamos ver como que... vamos dar uma olhadinha nessa fórmula aqui. O I, a nossa taxa, né, como vocês sabem. O N é o nosso tempo. O Fn é o montante. E o P é o nosso valor presente. Então, depois que a gente extrair as informações do problema, essas informações do problema a gente consegue aplicar na fórmula e chegar ao nosso objetivo, que é descobrir a taxa, né? Então, vamos ver como é que funciona isso. Depois de 12 meses de aplicação de R$12.000, foi resgatado o valor de R$16.520. Calcule a taxa de juros mensal da aplicação. Olha aqui, pessoal, o N, 12 meses... Já vi aqui que o meu valor inicial é 12.000 e que meu valor final é 16.520. Então, como que fica? Valor presente, 12.000. Taxa de juros? Não sei. Não sei porque é isso que o problema está perguntando, tá? Tempo, 12 meses. Tá aqui no enunciado. E o valor futuro, 16.520. Então, esse aqui já é mais, a gente já vê com mais frequência. Ah, eu tinha um valor e eu resgatei tanto, quanto que me cobraram, quanto que foi colocado de taxa de juros. Mesmo porque eu falo, é bem interessante saber fazer essa conta, porque muitas vezes quando as pessoas, né, passam uma taxa pra gente, quando a gente vai lá e coloca na fórmula mesmo, vai ver que sempre tem algumas taxas embutidas ali e acaba sendo um pouquinho maior. Então, isso aí vai ajudar ninguém mais... não acontecer de ninguém mais ser enganado também, né? Vamos colocar isso na fórmula, pessoal. A fórmula está aqui, já coloquei ela do lado. Então, vai ficar I igual. O meu Fn, que é o meu montante, é o valor final, 16.520. Ele está aqui. Sobre P, que é o meu valor inicial. Ó, o meu valor inicial é 12.000, menos 1, né? E daí a raiz, aqui que a gente tem o 12. Primeiro eu vou resolver essa divisão de dentro da raiz. Depois que eu vou colocar ela na calculadora científica, como a professora falou. Que no caso, como ela falou, primeiro a gente vai colocar o quê? O X seria o resultado dessa divisão e o Y seria o 12, correto, professora? Sim. Exatamente, né? Então vamos fazer a divisão aqui. 16.520 divididos por 12.000 vai dar 1,3767. Primeiro a gente vai fazer isso aqui, para depois fazer o menos 1, ok, pessoal? Então a gente vai fazer essa conta, essa conta vai dar 1,027 menos 1. A gente já vê aqui que vai dar 0,027. Como, quando a gente está falando de taxa, a gente está falando sempre de percentual, a gente vai multiplicar por 100. 0,027 vezes 100 é igual a 2,7% ao mês. Então, aqui a gente está falando, ele perguntou, se eu aplicar 12.000 por 12 meses e resgatar 16.520, a que taxa de juros que eu vou estar aplicando? Aí a gente consegue descobrir aqui, ó. A gente vai estar aplicando a 2,7% ao mês, ok? Então, só para vocês verem que depois que a gente extrai mesmo essas informações, fica bem tranquilo de resolver. Falamos sobre o valor presente, falamos sobre a taxa, agora vamos falar sobre o tempo, né? De um modo análogo às expressões anteriores, podemos aplicar a fórmula do cálculo de períodos
no regime de juros compostos. Tá, pessoal? Períodos é a mesma coisa que a gente está falando aqui do tempo. Quando a gente for lá para o Excel, vocês vão ver também que a fórmula quando a gente vai fazer o cálculo da fórmula de tempo, a gente também está falando de, o PER, de período, né, lá no Excel. Então, por isso que a gente fala de períodos aqui. Então, a gente vai começar a ver uma outra fórmula aqui, que vai ser tempo é igual, que seria o meu N, né? LN, que é logaritmo natural, né? De montante sobre o valor presente, né? Sobre LN de 1 mais I, que I é a nossa taxa. Então, para fazer esse cálculo, a gente precisa saber o quê? Montante, valor presente e taxa. Como todos os outros, a gente descobre essas variáveis, né? E depois que encontrou aqui o cálculo, a gente faz o LN aí, que também tem na calculadora científica. É só colocar o valor e colocar LN que vocês já vão chegar no resultado, tá? Vamos a um exemplo disso. Uma aplicação de R$ 3.600 com taxa de juros de 1,69% ao mês gerou o resgate de R$ 4.116,50. Calcule a duração dessa aplicação. Opa, eu sei o valor presente, eu sei o montante e eu sei a taxa. Só não sei quanto tempo que esse dinheiro ficou aplicado. É isso que a gente vai descobrir agora, tá? Aplicando essa fórmula. Então, meu valor presente, 3.600. Taxa de juros, 1,69% ao mês, que é, vamos dividir por 100 para colocar na fórmula, vai ficar 0,0169. Tempo, não sei, é isso que nós vamos descobrir. E o valor futuro, 4.116,50, tá? Que são as informações que o problema passou para a gente. Agora, vamos colocar isso aqui dentro da nossa fórmula. N é igual LND. Qual que é o meu montante? 4.116,50, ele que está aqui, ó. Qual que é o meu valor presente? 3.600. Então, está aqui, ó, FN divididos por P, sobre LN de 1 mais a minha taxa, que é 0,0169. Como nós falamos, primeiro nós vamos resolver o que está dentro do parênteses, tá? Então, vai ficar N igual. Primeiro eu vou fazer essa divisão, vai ficar 4.116,50 divididos por 3.600, que é igual a 1,14347, que é o que está aqui, sobre LN de 1 mais 0,0169 é 1,0169. Agora que vocês vão colocar esses valores na calculadora. Primeiro vamos ver qual que é o LN de 1,14347. Vai ser 0,134069, tá aqui. Sobre o LN de 0,0169, que é 0,016759, tá? N é igual a 7,999. Se vocês colocarem na calculadora, vai ter uma sequência de 9 aí. Como a gente está falando de tempo e a gente estava falando de meses, né? Porque tá tudo dentro, a taxa, o período. Se a gente está falando da taxa em meses, o tempo que a gente vai descobrir vai ser em meses. Se eu tivesse falado que a taxa de juros era 1,69 ao ano, o tempo que eu descobri seria ao ano. Como a gente está falando de mês, o nosso resultado vai ser sobre mês também. Só que aqui a gente pode arredondar, pessoal. A gente pode falar que N é igual a 8 meses, tá? Então aqui, se eu apliquei 3.600 a uma taxa de 1,69% ao mês, ele tem que ficar aplicado 8 meses para eu chegar a 4.116,50. Agora, o que eu quero passar para vocês? Eu vou pegar como base, para a gente fazer montante, valor presente, taxa e tempo, esse último exemplo aqui. Então, eu vou pegar sempre essas informações. Valor presente, 3.600, taxa de juros, 1,69% ao mês. Tempo, 8, né, que a gente acabou de descobrir, 8 meses. E valor futuro, 4.116,50. Só que para a gente colocar isso no Excel, eu sempre vou deixar faltando uma variável, que é a que a gente vai descobrir, ok? Então, vai ficar assim, ó. O mesmo problema que eu passei agora, eu vou passar para a gente fazer o cálculo dele no Excel. Uma aplicação com taxa de juros de 1,69% ao mês gerou o resgate
de 4.116,50 no final de 8 meses. Calcule o valor do investimento inicial. Então, aqui eu sei o quê? Vamos ver isso, como é que a gente vai colocar isso no Excel. Valor presente, não sei. É o que meu problema está perguntando, tá? Não sei aqui. Taxa de juros, 1,69%. Tempo, 8. Valor futuro, 416,50. Pessoal, quando a gente vai colocar no Excel, vocês podem deixar em percentual, tá? Não vai colocar 0,0169, porque senão não vai dar certo. Então, se vai fazer no Excel, pode manter em forma de percentual, que o Excel vai entender, tá? Então, o que a gente vai colocar? Vocês viram que a gente colocou na célula certinho aqui, o valor presente aqui está na célula C4, a taxa de juros está na célula C5, o tempo está na célula C6 e o valor futuro está na célula C7. Então, vamos ver o que a gente vai fazer agora aqui. A gente vai lá em fórmulas no Excel e vamos pegar a fórmula VP. Tá aqui, ó, em amarelinho para vocês verem, que é a fórmula do valor presente. Selecionem ela, que ele vai abrir essa telinha aqui, ó, para você preencher. Então, ele está perguntando assim, qual que é a taxa? Opa, a taxa está aqui no C5. Tá vendo que foi selecionado o C5 aqui? Qual que é o percentual? O período, desculpa, aqui é PER de período, tá? Qual que é o período? Tá aqui no C6, ó, é o 8 que está preenchido aqui. E qual que é o valor final? Que é o valor futuro? 416,50, que está na célula C7, tá aqui, ó. Então, a gente vai selecionar essas 3 variáveis e vai clicar em OK. Quando a gente clicar em OK, ele já vai preencher o valor presente. R$ 3.600. Então, vocês lembram que no enunciado a gente já sabia, no caso, que era R$ 3.600. Mas aqui eu estou fazendo no Excel para vocês tirarem a prova e ver que realmente é o cálculo que a gente fez aqui agora, a gente está fazendo no Excel. Notem uma coisa, vocês viram que o valor presente no Excel, ele fica negativo? Por quê? Subentende-se, pessoal, que se eu estou aplicando esse valor, eu estou tirando dinheiro no bolso, então ele está saindo, então ele é negativo, é uma saída, ele fica negativo. Tanto que quando a gente vai fazer outros cálculos, o valor presente sempre tem que estar negativo, senão o resultado não dá certo, tá? Então agora vamos fazer novamente o mesmo problema. Agora a gente tem uma aplicação de 3.600, gerou o resgate de 416,50 no final de 8 meses. Qual foi a taxa de juros? Agora a gente sabe valor presente, valor final e tempo. Qual é a taxa de juros? Do mesmo jeito nós vamos colocar no Excel. Só que olha o que a gente fez aqui agora. Preencheu o valor presente, preencheu o tempo e preencheu o valor futuro. Só não preenchemos o quê? A taxa de juros, que é o que nós vamos descobrir. Então, nós vamos novamente lá no Excel em fórmulas, só que agora a gente vai selecionar a fórmula taxa, ok? A gente acabou de ver a fórmula do valor presente, que era o VP, agora a gente vai ver a fórmula de taxa. Selecionamos, quando a gente clica em taxa, ele vai para essa telinha, onde a gente tem que preencher também. Qual que é o número de períodos? Que é o meu C6, ó. O número de períodos está aqui, ó, o tempo, ó. A minha C6 está aqui, ó. Então, vai ser essa. Qual que é o valor principal? O valor inicial? C4, tá aqui, ó, meu valor presente, tá vendo? E qual que é o meu valor final? Que é o C7, tá aqui, ó, selecionado aqui. Vamos clicar em OK. Quando a gente clica em OK, ele vai mostrar pra gente a taxa de juros, tá? Eu tô colocando passo a passo, isso foi, lógico, né, feito em Excel mesmo, para vocês verem que realmente está preenchendo com os valores que a gente já sabe com os valores que nós já sabemos quais são. Porém, a gente está tirando a prova aqui no Excel. Já vimos valor presente, já vimos taxa, vamos descobrir agora o tempo. Vamos fazer de conta que a gente não sabe o tempo. Novamente aquele problema, uma aplicação de 3.600 a uma taxa de 1,69% ao mês, ó, a gente já sabe qual que é a taxa agora. Gerou o resgate de 4.116,50. Qual foi o tempo? Já até coloquei aqui para vocês entenderem, ó, o período que esse dinheiro ficou aplicado. Vamos preencher lá no Excel. Valor presente eu tenho, que é os 3.600, né? No como eu expliquei para vocês, o valor presente fica negativo. A taxa de juros,
1,69%. Tempo, não sei. E o valor futuro, R$ 416,50. Vamos lá, em fórmulas. E nós vamos selecionar a fórmula NPR, que é o número de períodos, tá? Essa fórmula. Selecionamos ela, ela vai para esta janelinha, e é onde a gente vai preencher. Qual que é a taxa? Pessoal, para quem não sabe, é só clicar nesse botãozinho aqui, tá? Quando você clica nesse botãozinho aqui, ele vai, nesse que eu coloquei aqui em cima, ele vai pedir para você selecionar uma célula. Então, aqui na taxa, a gente selecionou essa, que é a C5. No VP, a gente selecionou essa aqui, que é o C4. E no VF, que é o valor futuro, nós vamos selecionar essa aqui, que é o C7. Sempre clicando em cima dos números, tá, pessoal? Quando a gente clica aqui em OK, né, onde está aqui, nós vamos ter o resultado do tempo. Vocês viram, como eu falei para vocês agora, que o tempo ficou 7,999. E a gente vai lá e vai arredondar para 8, tá, pessoal? Então, vai ficar tempo igual a 8 meses, que foi o que a gente encontrou no problema quando a gente estava aplicando dentro da fórmula que eu passei para vocês. O último que nós vamos falar agora. O primeiro foi capital inicial, taxa, tempo, e agora nós vamos ver o quê? O montante, tá? Então, uma aplicação de R$ 3.600 a uma taxa de juros mensal de 1,69% ficou aplicado durante 8 meses. Qual foi o valor do resgate, tá? Lembrando que essa fórmula nós passamos na aula anterior para vocês, tá? Então, vamos lá. Preencher de novo. Valor presente, 3.600. Taxa de juros, 1,69. Tempo, 8 meses. O valor futuro, não sei. É isso que a gente vai descobrir. Nós vamos selecionar dentro de fórmulas, né? Vocês viram que eu até coloquei aqui que é financeira, né? A gente vai selecionar VF, que é o nosso valor final, nosso valor futuro, tá? Quando a gente clicar aqui nessa fórmula, ele vai abrir novamente essa janelinha. E nós vamos colocar taxa, olha aqui, o C5, tá na taxa aqui. Para quem não está entendendo, pessoal, o C5 é aqui, ó, o C com o 5, por isso que eu estou falando que é o C5, tá? Número de períodos, o C6, que está aqui embaixo. E o meu valor presente, que é o C4, que é esse que está aqui em cima. Clicamos em OK e ele vai dar o valor futuro, que é R$ 4.116,50. O que eu quis passar para vocês aqui? Eu fiz sempre com os mesmos números, para vocês já saberem, eu já sei que é 8 meses, já sei que é 1,69, já sei que é 3.600, só que só para a gente fazendo cada item desse que a gente passou, valor presente, tempo, taxa e valor futuro. Nós aprendemos a calcular isso com as fórmulas, lógico, porque, pessoal, nas atividades de vocês, na prova de vocês, vocês vão ter que usar essas fórmulas. Porém, no dia a dia de vocês, quando vocês estiverem na empresa, trabalhando e vocês quiserem fazer isso, nada melhor do que eu abrir o Excel e fazer, porque é muito rápido, é muito prático de fazer isso, né? E é o que eu falo, eu prefiro, quando eu estou trabalhando, eu prefiro muito mais usar o Excel, porque eu acho que ele tira, quando a gente coloca, logicamente, as informações corretas, né? Mas ele tira muitas possibilidades de erro, né? Eu trabalhei, eu vou até citar aqui um fato, mas eu trabalhei com uma moça que ela não confiava no Excel. Então, ela pegava todos os números e anotava, depois ela ia lá com a calculadora e somava para tirar a prova. Eu vou ser sincera com vocês, eu nunca fiz isso porque eu tenho uma confiança, eu nunca vi o Excel errar, né? Se errou é porque eu coloquei ou a fórmula errada ou eu coloquei a informação errada, né? Porque senão não tem erro, gente. É o que eu falei para vocês, eu quis tirar a prova aqui para vocês verem que o que a gente fez na fórmula dá exatamente igual aqui no Excel, tá? E ele vai mostrar, quando a gente está fazendo na calculadora, até queria aproveitar para falar isso para vocês, muitas vezes a gente vai fazer um arredondamento, então pode ser que no exercício aqui dê 1,12 e no exercício de vocês dê 1,11 e alguma coisa, então geralmente é porque foi arredondado, tá? Então, ele sempre vai dar
mas ele vai dar pertinho, não vai dar de 1,2 para 1,15, tá? E o Excel, ele não tem esse erro, porque ele sempre pega todas as casas depois da vírgula. A gente não tá vendo, mas ele pega todas as casas depois da vírgula, tá? Falamos agora disso, vamos falar um pouco sobre taxa de juros, pessoal. Vamos a um conceito aqui. Segundo Samanes, toda taxa de juros se encontra em determinado prazo, podendo, entretanto, ser convertida para outro prazo, qualquer, sem alterar seu valor intrínseco, o que viabiliza o cálculo dos juros em operações e facilita comparações entre taxas de juros. É muito interessante isso, pessoal. Vamos falar aqui sobre as taxas proporcionais. Duas taxas são proporcionais quando seus valores formam uma proporção com tempos a elas referidos, reduzidos à mesma unidade, e taxas equivalentes. Duas taxas são equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo tempo produzem o mesmo juros. Vamos entender melhor o que foi falado aqui nesses conceitos, tá? Olha que interessante isso aqui, ó. Vamos analisar a transformação da taxa anual, né, que a gente fala de I, de 12% para mensal. Cálculo em juros simples. Aqui eu estou falando de juros simples, tá, pessoal? Então, em juros simples, o que eu faço? I, que é a minha taxa, eu vou pegar 12%, que aqui está falando que é 12% ao ano, e para descobrir quanto é ao mês, quantos meses tem um ano? 12 meses. Então, nós vamos dividir 12% por 12 meses. E a gente vai encontrar que é 1% ao mês. Olha que interessante em juros simples. Vamos pegar aqui, ó, que eu tenho um capital inicial de R$200. Se eu fizer a 1% ao mês durante 12 meses, no final do período, aqui a gente colocou a fórmula, né? A gente vai ter um montante de R$224. E se eu fizer, ao invés de eu fazer 1% ao mês, eu vou fazer 12% ao ano, que na verdade aqui a gente está vendo que seria a mesma coisa. Vou pegar o meu principal, que é o meu inicial, que é R$200, e vou colocar no prazo de um ano. Você está vendo que vocês viram que aqui foi 12 meses e aqui nós vamos colocar um ano. Só que a taxa anual é 12%. Vamos colocar na fórmula que nós vimos em juros simples e o meu montante vai ser R$224. Ok, pessoal? O que a gente consegue ver com isso? Que em juros simples eu posso pegar qualquer taxa e eu posso transformar ela. Se eu tiver a taxa do mês e quiser transformar, qual foi a taxa da quinzena? Eu vou dividir por 2 e sempre o meu valor final vai conferir, vai bater um com o outro, né? Que é o que a gente vê aqui, ó. Neste caso, as taxas de 1% ao mês e 12% ao ano são proporcionais e equivalentes. Isso nós vamos ver em juros simples. Em juros simples vai sempre acontecer isso, tá? Por isso que a gente fala, vocês devem ter entendido bem por que é juros simples, né? E por que o composto, vocês viram que as fórmulas são um pouco mais complicadas, por mais que quando a gente faz isso com a calculadora científica não fica tanto, né, pessoal? Mas assim, para vocês verem que em juros simples é tudo mais fácil de fazer, o cálculo sempre é mais fácil de fazer. O que não é tão interessante é que a gente não, como eu falei na aula para vocês, na aula anterior, a gente não trabalha muito com juros simples, né? Os ativos no mercado financeiro, eles são movimentados pelos juros compostos. Então, a gente vai acabar trabalhando um pouco mais com juros compostos, tá? Vamos fazer esse exemplo agora. A gente acabou de fazer esse exemplo, ó, de 12% ao ano, a gente mudou ele para 1% ao mês e a gente viu que em juros simples dá o mesmo resultado. Vamos fazer isso agora com os juros compostos. Vou pegar aqui, ó, os mesmos R$200, vou dividir 12% por 12 meses, que a gente vai encontrar 1% ao mês, né? E vamos aplicar na fórmula de juros compostos. Olha quanto que vai dar um montante aqui, pessoal, R$225,36. Tá? Se eu pegar em juros compostos R$200 e fizer anual, que é 12% ao ano, eu vou ter os mesmos R$224.
Aí eu queria pedir uma coisa para vocês. Tentem lembrar que eu falei na aula passada que quando a gente está falando de juros simples e juros compostos, sempre o primeiro cálculo é igual, tá? Então, o primeiro cálculo de juros simples de 12% ao ano vai ser igual aos juros compostos de 12% ao ano. Se eu fizer no segundo ano, o juros simples já vai dar diferente dos juros compostos, tá? Então, por isso que aqui a gente viu, ó, que o 12% ao ano em juros compostos é igual ao juros simples. Só que se a gente pegar isso e dividir por 12, que a gente vai encontrar 1% ao mês e a gente vai fazer vezes 12 meses, a gente vai ver que em juros compostos a gente vai pagar, ou no caso, resgatar um valor a maior, tá? Por que que acontece isso? Dentro do livro de vocês, a gente tem as transformações e as equações. Então, vamos lá. Se a gente conhece a taxa mensal e eu quero transformar ela em anual, essa é a equação, tá? Se eu tenho ela mensal e quero transformar em semestral, a equação é essa. Vocês veem que a equação é sempre a mesma, só que a gente vai mudando aqui, né, a potência. Então, se eu tenho ela bimestral e quero transformar em anual, aqui a equação é essa, tá? Seguinte, se a gente tiver um exercício no questionário ou na prova que peça para fazer essa alteração, nós já vamos colocar a fórmula. Não fiquem desesperados com isso. Eu gosto de focar bastante nisso porque a gente não está pedindo para ninguém decorar a fórmula. Vocês têm que entender a retirar as informações e aplicar na fórmula, tá? Não é para ninguém decorar a fórmula. Só que o nosso livro, ele já dispõe dessas fórmulas para vocês. Se eu tiver trimestral e quiser transformar em anual, a fórmula está aqui, tá? E aqui eu coloquei um exemplo, mas tem mais exemplos aí dentro do livro para vocês, tá? Taxa de juros nominais, tá? As taxas de juros nominais são outra maneira de explicarmos como ocorre a evolução de uma dívida. São aplicáveis quando queremos trabalhar com um período de tempo diferente, pessoal, do especificado pela taxa de juros e quando os juros são capitalizados mais de uma vez no período que a taxa se refere. Onde que acontece muito isso? Financiamento de casa própria, tá? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Por exemplo, o financiamento da casa própria a uma taxa de juros de 6% ao ano, tá? Porém, o recálculo da dívida é feito mensalmente para a geração da prestação. Logo, a capitalização é mensal. Então, olha só como que é interessante isso. Quando a gente compra uma casa, quando a gente financia um imóvel, o banco passa assim, ó, vamos supor, eu financiei uma casa, ó, professor, ó, Aline, o financiamento vai ser 6% ao ano da tua casa. Maravilha. Só que eu não vou pagar essa casa ao ano. Eu vou pagar essa casa mensalmente, correto? Então, eles fazem um recálculo mensal para ir colocando do valor da tua prestação, tá? Então, se a gente tiver que a taxa nominal é 6% ao ano capitalizada mensalmente, ele quer dizer o quê? Que 6% ao ano seria a mesma coisa que 0,5% ao mês, correto? Se nós pegarmos 6 e dividirmos por 12, a gente vai encontrar 0,5%. Ao se capitalizar essa taxa nominal, apura-se uma taxa anual efetiva de juros superior àquela declarada para a operação. O que eu vou fazer agora? Eu tenho 6% ao ano e eu dividi por 12 meses, tá, pessoal? Então, 6% ao ano divididos por 12 meses. A gente encontrou 0,5% ao mês, que vai dar, quando a gente divide por 100, vai dar 0,05. O que a gente vai fazer? Dentro daquelas fórmulas que eu acabei de passar para vocês, que está lá no nosso livro, quando está a taxa anual, a taxa mensal, né? E a gente quer transformar em taxa anual, o que a gente vai fazer? Essa fórmula aqui. Então, a gente vai pegar 1 mais a minha taxa mensal elevado a 12, menos 1. Então, a gente vai ter 1,005 elevado a 12 menos 1. Então, a gente vai ter 1,061678 menos 1. Então,
a minha taxa anual vai ser 0,61678. Então, a taxa unitária efetiva anual nesse caso é de 0,01678. Para transformá-la em percentual, basta que multipliquemos por 100, que vai ficar a taxa igual a 6,1678 ao ano. Agora eu pergunto para vocês, quando eu fui financiar a minha casa, eles não falaram que era 6% ao ano? Só que como a gente paga ela mensalmente, pessoal, ela é capitalizada mensalmente. E em juros compostos, quando a gente faz essa capitalização e a gente chega lá no final, no caso que a gente fez do ano aqui, do 12º mês, que é a taxa que eles tinham passado, a gente vê que a gente não está pagando 6% ao ano. No caso aqui, a minha taxa efetiva, ela vai ser 6,16% ao ano. 17, vamos arredondar aqui, né? 6,17% ao ano. Ah, mas esse percentual de 6 para 6,17 faz muita diferença? Lógico que faz. Mesmo porque, quando a gente está financiando um imóvel, a gente não está falando de nenhum valor baixo, né? A gente está falando sempre no valor mais alto, né? Então, para a gente saber que quando alguém está falando para vocês, ah, mas a taxa anual que você vai pagar desse financiamento é de 6%, vão lá e façam o cálculo. Primeira coisa, qual que é o primeiro passo? Dividir 6 por 12. Dividindo 6 por 12, vocês vão encontrar qual que é a taxa mensal. Aí vocês vão fazer o contrário, a conta contrária. Vocês vão pegar o mensal e fazer, como que a gente está falando do equivalente, né? Qual que é o equivalente anual? Aí a gente vai fazer essa conta e a gente vai ver o quê? Que não é 6, é 6,17%, tá? Como nós falamos agora, juros compostos funciona assim. Se fosse juros simples, não precisaria fazer isso, porque a gente viu que quando a gente faz o inverso da mesma conta, se eu pegar o 6%, dividir por 12, a gente vai achar 0,5. Se eu fizer 0,5 pelo valor do aplicado, do financiado, ele vai dar o mesmo valor do que a minha taxa anual. Então, o juros simples é mais tranquilo de fazer isso. Aí, juros compostos que a gente tem que ir fazendo essas equações e essas equivalências. Só que, como eu falo para vocês, se a gente for financiar um imóvel, com certeza vai ser sobre a forma de juros compostos, tá? E já que a gente está falando aqui de capitalização, de descapitalização, né? Vamos a um breve conceito, né? É chamado de capitalização o ato de calcular os juros sobre um capital e incorporá-lo ao recurso aplicado, formando-se assim o montante. Então, olha só, pessoal, eu tenho um valor, né, é o ato de calcular os juros sobre um capital, né? Então, eu tenho um capital e eu calculei os juros sobre ele. E eu vou pegar esses juros e vou incorporar ao recurso aplicado, ao meu capital, no caso, né? Formando-se assim o montante, que nós já vimos o que é, que será tomado como novo capital base para fins de apuração de juros, nos períodos subsequentes. Então, é exatamente isso que acontece em juros compostos, pessoal. A gente pega o capital, apura os juros, aí a gente vai encontrar um montante. Depois que a gente tem um montante, a gente vai apurar os juros novamente. Sobre o quê? Sobre o montante, não é sobre o capital inicial, é sobre o montante. A gente faz sempre sobre o capital inicial lá em juros simples. Lembram? Em juros compostos, a gente vai pegar o capital inicial, calcular os juros, vamos encontrar um montante. Então, se meu capital inicial é 1.000 e os meus juros deu R$100, o meu montante vai ser 1.100. Opa, mas e para o segundo mês? O meu cálculo vai ser sobre quanto? Sobre 1.000 ou sobre 1.100? Sobre 1.100. Aí eu vou descobrir os juros e assim por diante. Por isso que quando a gente faz aquele cálculo, quando a gente faz o comparativo de juros simples e juros compostos, a gente vê que lá no final, juros compostos sai um valor bem maior do que juros simples, porque a gente está falando de juros sobre juros. No começo dessa aula, eu até deixei marcado em vermelho a palavrinha descapitalização. O que acontece? Quando eu tenho lá nos meus juros compostos, lá o montante, e eu quero saber qual que é o meu valor
inicial, o meu valor presente, eu vou estar o quê? Descapitalizando, porque eu quero retirar os juros para eu saber qual foi o valor aplicado. Lembra que eu falei aqui, dei o exemplo da professora, que a gente não sabia quanto que ela tinha aplicado, a gente só sabia quanto que ela tinha resgatado? Então é o seguinte, eu tenho o valor do resgate e eu quero saber quanto que ela aplicou. Então eu vou descapitalizar isso, eu vou tirar todos os juros, que isso a gente está falando daquela fórmula que eu passei para vocês, e também em Excel, né? Então eu vou tirar todos os juros e vou chegar no meu valor presente. Então eu vou descapitalizar. Então quando eu estou capitalizando, eu estou incorporando os juros e refazendo os cálculos. E quando eu estou descapitalizando, eu estou retirando os juros, ok, pessoal? No mais, durante essa aula, basicamente nós falamos sobre juros compostos. É muito importante que vocês entendam principalmente como a gente faz essa equivalência de taxa em juros compostos, ok? A gente tem, naquele caso, 0,05% ao mês, quanto que é o ano? Então, a gente tem a fórmula lá. Eu não tenho como passar todas as fórmulas quando a gente vai fazer essa equivalência, porque são muitas. Você imagina eu passar de ano para mês, de ano para trimestre, de ano para semestre. Então, a gente não tem tempo para passar todos esses exemplos. Porém, vocês têm todos eles ali no livro de vocês. E é muito parecidos, eles só vão mudar o expoente lá em cima, tá? Então, pessoal, durante essa aula foi mais juros simples mesmo, espero que vocês tenham compreendido bem, a gente vai ter o resultado disso aí durante as nossas atividades. E já dando uma deixa aqui para vocês, a aula que vem a gente vai falar praticamente sobre descontos, tá? Quando a gente está falando de desconto, já vou até dar uma introdução aqui para vocês, a gente não tem que pensar em liquidação, tá? A gente vai falar do que é realmente desconto. Vocês vão ver que desconto não é liquidação de roupa, ok? Para quem gosta bastante disso aí, a gente tem que saber diferenciar, ok? Professora, muito obrigada aqui pela presença. Eu aguardo todos aqui para a correção das nossas atividades. Olá, pessoal! Vamos dar início aqui à correção das nossas atividades. A gente tem notado aqui que está tendo bastante dúvidas na hora de colocar os dados na calculadora, né? Todo mundo está usando a calculadora científica aí. A gente vai fazer um breve resuminho de como estão essas teclas na calculadora para vocês, porém nas próximas aulas eu vou trazer um passo a passo, tá? Para vocês entenderem bem, visualizando na própria calculadora, tá? Como que a gente faz isso? A gente tem uma tecla que tem a raiz de x, daí aqui o radical é o y, tá? Que seria essa primeira aqui, ó, que eu vou circular para vocês. Então, tem uma tecla que é exatamente assim na calculadora de vocês. Então, vamos supor que dentro do x estivesse o 10 e tivesse um 2 aqui no lugar do y. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar 10 na calculadora, aí a gente vai clicar nessa tecla. Quando a gente clicar nessa tecla, automaticamente o número vai sumir, porque ele vai estar esperando a gente preencher qual que é o y. Então, vamos supor que se o y eu falei que é 2, quando a gente coloca 2 e dá o igual, ele já dá a resposta. Por isso que eu estou falando, quando a gente coloca na calculadora, é muito rápido. Então, é assim, olhem aí na calculadora de vocês, tem essa tecla, raiz de x com radical y. Então, clica, por exemplo, no número que seria o x, clica nessa tecla e digita o outro número que seria o y, que é o que vai estar no nosso problema. Isso quando a gente está falando da raiz. Aí a gente tem o expoente, que vai ter o quê? É uma tecla que tem o x elevado a y. Tá? Vamos supor que aqui no nosso problema o x seja 10 e o y 2.
Só que geralmente a gente está falando de expoente quando é 2, fica mais fácil, mas vamos supor que o y seja 20. Então a gente vai clicar, o x é meu 10, então vou clicar 10, vou clicar nessa tecla e vou digitar 20, que seria meu y. Vai dar igual, ele já vai responder qual que é, vai dar a resposta do que é. E a gente tem uma outra tecla na nossa calculadora, que vai ser a tecla LN, tá? Que é o que a gente vai usar lá no cálculo do tempo. Pessoal, então a gente vai digitar o quê? Qualquer número, o número que estiver pedindo num problema, e vai clicar em LN. Vai dar igual, ele já vai fornecer a resposta pra gente, tá? Não tem por que a gente fazer isso à mão, porque senão vai demorar muito. Por isso que a gente está explicando onde que estão essas teclas na calculadora de vocês, tá? Já percebi que tem alguns polos que estão respondendo, alguns polos estão com problema de sinal, tá? Mas a gente está aí tentando acompanhar. Mas eu prometo para vocês que durante as próximas aulas eu vou passar um passo a passo. Não vou pegar calculadora 12C, não vou pegar nenhuma específica, vou pegar a científica mesmo, que é onde que todo mundo provavelmente vai usar aí nas atividades e nas provas, tá? E a gente vai fazer um passo a passo bem bacana aí para que, espero que eu tenha tirado as dúvidas de algum de vocês aqui com esse breve resumo, mas num próximo passo a passo aí eu tenho certeza que a gente vai esclarecer 100% das dúvidas, tá? Temos algum questionamento, professora? Sim, primeiramente eu gostaria de dar um alô aí para o pessoal de Porto Velho, aqui do campus Zona Norte, que está com a gente. Pessoal de Jaru, Cerejeiras, de Paraná, Cujubim, Alta Floresta, Ouro Preto. Muitas pessoas já estão respondendo, está meio complicado o sinal que está caindo o tempo todo e mesmo assim o pessoal está persistindo. Espero que tenha ajudado aí as dúvidas que a professora colocou agora, que vocês já tinham pedido para a gente estar olhando isso daqui para vocês. E também, professora, tem algumas pessoas que estão pedindo para dar uma dica de como ajudar para fazer o cálculo na 12C também. Na 12C. Tem gente usando a 12C também. Entendi. Vamos fazer isso então. A gente vai pegar durante as próximas aulas aí, porque não vai ter como a gente fazer hoje, né? Mesmo porque a gente tem que montar um passo a passo aqui e a gente faz na 12C também. Caso vocês estejam usando algum outro tipo, que não seja a científica nem a 12C, se alguém tiver 17B2, alguém tiver alguma dessas daí, informem aqui no chat pra gente saber e tentar fazer um resuminho. Logicamente que não tem como eu pegar como faz isso em todas as calculadoras, mas a gente faz um resumo aqui para tentar tirar a dúvida de vocês. Quando eu citei a 12C é porque quem trabalha no ramo financeiro, se vocês forem em banco, alguma coisa, vocês vão ver lá que o gerente está usando a 12C. Ela é muito comum, ela é muito usada assim no ramo financeiro, né, que é a HP 12C. E outra coisa, os alunos do Cujubim colocaram agora que eles não têm a calculadora científica. O que você pode fazer, essas teclas que a professora passou agora, se vocês estão no computador, na calculadora do computador você tem essas funções também, tá? Se você não tem como arrumar uma calculadora científica agora ou para as próximas aulas, no próprio computador você consegue fazer o cálculo. Você vai lá em configurações e tira do modo padrão e coloca no modo científica, que ele vai te dar todas as funções exatamente como a professora Aline acabou de passar para vocês. É exatamente aqueles desenhos que vai aparecer na calculadora do computador mesmo, que você está aí na sala deve ter para poder olhar, tá? Isso aí. E referente às dúvidas das questões, né, a gente vai responder as questões aqui. Eu espero com isso que a gente vai diminuindo mais as dúvidas aí de vocês, ok? A gente tem alguma resposta para a questão 1, professora? Sim, temos várias respostas. Posso falar o resultado? Pode, vamos ver se confere. R$ 10.868,77. Essa resposta é da aluna Lúcia, de Jaru. Ok, vamos ver se a Lúcia acertou, então. Então, vamos lá. Você necessita de R$12.000 daqui a 5 meses. Calcule o valor que deverá aplicar na data de hoje, considerando a taxa de juros igual a 2% ao mês, no regime de juros compostos, ok, pessoal? Então é o seguinte, se eu tenho um dinheiro
e eu falo assim, olha, daqui 5 meses eu preciso de 12 mil. Quanto que eu tenho que aplicar hoje para daqui 5 meses, a um regime a uma taxa de juros de 2% ao mês, eu ter esses 12 mil, né? Então vamos lá as variáveis do problema. O meu valor presente é o que eu quero saber, porque eu não tenho, tá? Que é o P, né? Ele está perguntando aqui, calcule o valor que eu deverei aplicar. Então vai ser o valor inicial. O meu I, que é a taxa de juros, 2% ao mês. Isso aqui todo mundo sabe que a gente tem que dividir por 100 para colocar na fórmula, tá? Então vai virar 0,02. O meu N, que é o tempo, 5 meses. E o meu FN, que é o montante final que eu quero resgatar, 12 mil. Já coloquei. Isso aqui é como... Vamos supor que a gente estivesse com a prova de vocês. Seria exatamente como está. Logicamente que eu não estaria as variáveis, que as variáveis vocês vão ter que encontrar, ok, pessoal? Mas aqui já estaria disponibilizado para vocês a fórmula. Então, a fórmula nada mais é que o quê? Valor presente, que é o meu valor inicial, igual a FN, que é igual a montante, 1 sobre 1 mais I elevado a N, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer esse cálculo aqui. P é igual. O meu FN é quanto? 12 mil. Tá aqui. Divididos por 1 mais a minha taxa, que é 0,02. Como eu falei para vocês, o 2% a gente divide por 100 para colocar na fórmula. Então, vai ficar 1 mais 0,02 elevado a quanto? Elevado ao meu tempo, que está aqui na fórmula. Quanto que é o meu tempo? 5 meses, tá? Primeiro, nós resolvemos o que está dentro do parênteses. Vamos lá. P é igual 12 mil, né? Divididos por 1 mais 0,2, que é quanto? 1,0,2, elevado à quinta potência. Pessoal, agora vamos lá. Acabei de dar a dica para vocês aí da calculadora. Então, vocês vão ter lá um x elevado a y. Então, o que vocês vão fazer agora? Vão clicar. Vão digitar 1,02, clicar naquela tecla x elevado a y. Clicando nela, agora vocês vão digitar o 5, que é o elevado, que é a quinta potência, e vão dar igual. Quando vocês fizerem isso, vocês vão chegar já no resultado desse cálculo. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, então, o 1,2 é o nosso x e o 5 é o nosso y, como está aí na calculadora de vocês. Então, vai ser P igual a 12 mil divididos por 1,104081, tá? P é igual, quando a gente faz essa divisão, 10,868,77. R$ 10.868,77, tá? Então é o seguinte, para produzir um montante de R$ 12 mil em 5 meses a uma taxa de juros de 2% ao mês, é necessário aplicar o valor presente de R$ 10.868,77. Aí eu falo, vale a pena ou não vale? Eu aplicar esses R$ 10.900 que seja e daqui 5 meses eu pegar 12. Lógico que vale a pena. O que está difícil de encontrar é alguém que pague 2% ao mês. Mas lógico que vale a pena, para vocês verem aí como que vale a pena fazer isso, tá? Nessa fórmula, a gente usou a tecla da calculadora x elevado a y, porque a gente fez o quê? O expoente aqui, né? A gente fez o número elevado à quinta potência, 1,2 elevado à quinta potência. Então, a única tecla que a gente, logicamente, que fora a subtração, a divisão aqui que a gente faz, a única tecla que a gente usou daquelas 3 que eu mostrei para vocês foi o x elevado a y. Beleza? Vamos para o próximo aqui. A gente teve acertos nessa questão? Sim, nós tivemos a menina de Jaru, né? Acertou. Que acertou, a resposta dela estava certa, da Lúcia, né? Uhum. E também o Ranieri de Cerejeiras também acertou. Parabéns para vocês. E teve um aluno de Paraná que chegou bem perto. Ele deu 10.909. Uhum. Isso pode acontecer muito na hora de ver com quantas casas depois da vírgula que você utilizou, tá? Então, procure sempre quando vai fazer esses cálculos, para não dar muita diferença, pegar pelo menos 4 casas depois da vírgula. Porque geralmente o que a gente faz? A gente faz a divisão, daí a gente anota o número para fazer uma próxima divisão ali que tem. Então, assim, tenta pegar assim,
no mínimo 4 casas depois da vírgula para fazer isso. Mas com certeza o raciocínio dele estava certo. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa aí na hora do arredondamento, tá? Vamos para a questão 2. Um investimento inicial de R$1.000 produz um valor acumulado de R$ 1.150 no final de 10 meses. Determinar a taxa de rentabilidade mensal desse investimento no regime de juros compostos. Então vamos lá, aqui vai ser aquela fórmula que assusta todo mundo, que não é nem um bicho de 7 cabeças, tá, pessoal? É a fórmula para a gente encontrar a taxa. Então vamos lá, o meu valor inicial, R$1.000. A minha taxa, não sei, é o que nós vamos descobrir. Qual que é o tempo dessa aplicação? 10 meses. Né? E qual que é o meu valor final? 1.150. Então, eu apliquei R$1.000, ficou aplicado durante 10 meses a não sei que taxa, e no final do período eu resgatei R$1.150. Então, nós vamos usar esta fórmula aqui para a gente descobrir qual é a taxa. Temos respostas dessa? Sim. Então, vamos ver se alguém acertou. Minha taxa é igual. Já preenchendo aqui, ó. Fn é a raiz de Fn sobre P. Fn é o meu valor final, que é 1.150. Sobre P, o meu valor inicial, que é 1.000, né? Isso menos 1. E o meu radical aqui vai ser o N, que é o tempo, que a gente já viu que é 10 meses. Primeira coisa que a gente faz, a divisão, tá? Então vai ficar 1.150 divididos por 1.000, vai dar 1,15, tá? É a raiz, né? Menos 1. Só que aqui eu tenho o meu radical 10. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá para a calculadora científica. Nós vamos pegar vamos pegar 1,15 e vamos clicar naquela tecla que é a raiz de x com o radical y. Vamos clicar lá, ele vai zerar e a gente vai colocar o 10, que seria o nosso y, que é o nosso radical. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter o resultado, que a calculadora já vai mostrar para vocês aqui, ó, 1,0141, tá? Isso a calculadora já vai dar para vocês. Daí, a gente continua aqui com o cálculo que é com menos 1, né? Pessoal, pode ser, aqui eu coloquei, como eu falei para vocês, 4 casas depois da vírgula. Por isso que eu tô falando, pode ser que dê alguma diferencinha, pouca que seja, mas que dê alguma diferença aí no de vocês. Se alguém deixar mais casas ou menos casas depois da vírgula, sempre vai dar uma diferencinha. Quando a gente pega aqui 1,0141 menos 1, a gente vai ter 0,0141, ok? A gente fala assim, que taxa que eu paguei? Eu paguei 0,0141. Não, a gente usa percentual. Então, a gente vai fazer isso vezes 100. 1,0141 vezes 100 é igual a 1,41. Então, a gente tem que a taxa de rentabilidade é igual a 1,1% ao mês, ok? Então, se eu tinha R$1.000 e ficou aplicado durante 10 meses e eu resgatei 1.150, isso quer dizer que a taxa que rendeu isso foi de 1,41% ao mês. Tivemos respostas corretas? Tivemos várias respostas, mas eles chegaram numa resposta, é a questão do arredondamento, né? Uhum. Acharam 1,407, que é exatamente a questão do arredondamento. Em Colorado do Oeste, a aluna Janes, o Rodrigo de Ji-Paraná, parabéns. As alunas que estão muito empenhadas em Jaru também, Ivoneide, Lúcia, Evaneide, Juscele e Helena, que também responderam todas as questões já quase, né? E queria também mandar um alô para o pessoal de Guajará, que também está aparecendo aqui no chat, participando com a gente também. É isso aí, pessoal. Se vocês usaram mais casas na vírgula do que eu, com certeza o resultado de vocês vai ficar mais aproximado. Só que se a gente colocar aqui 1,407, se a gente for arredondar, a gente vai arredondar para 1,41. Então, tá correta a questão de vocês, ok? Vamos para a terceira questão. Uma aplicação de R$22.000 efetuada em certa data produz a taxa composta de juros de 3,4% ao mês, tá? Um montante de R$30.734,64 em certa data futura.
Calcule o prazo de operação. Então, assim, eu apliquei 22 mil a uma taxa de 3,4% ao mês. E resgatei 30.734,64. Aí eu pergunto, quanto tempo que ficou aplicado para eu poder resgatar esse valor? Isso que nós vamos descobrir aqui. Vamos pegar as variáveis. Valor presente, já está aqui, 22 mil, foi o valor que eu apliquei. Taxa de juros, está aqui, 3,4% ao mês, que é igual a 3,4 divididos por 100, que é igual a 0,034. Esse valor que nós vamos colocar na fórmula. Tempo, não sei. Não tenho ideia de quanto tempo isso ficou aplicado. E valor futuro, 30.734,64. E não dá nem para chutar, pessoal, porque isso aqui é um cálculo que é só fazendo mesmo, porque tudo vai variar com a taxa, qual foi o valor que aplicou, qual foi o valor. Então isso aqui não tem uma coisa, não tem nem como a gente tentar fazer uma estimativa. Isso aqui tem que colocar na fórmula para a gente ver quanto tempo que foi, ok? Aí nós vamos jogar isso aqui lá para aquela fórmula onde a gente vai usar o LN, tá? Então aqui a gente transportou todas as variáveis que a gente retirou do problema agora e nós vamos jogar para essa fórmula aqui, tá? Então vamos lá. N é igual, que é o meu tempo. Então vai ser LN de montante divididos por principal. Quanto que é o meu montante? 30.734,64. Quanto que é o meu principal? 22 mil, que é o meu valor presente, tá aqui. Divididos por LN de 1 mais taxa. Então, 1 mais taxa, quanto que é a taxa? 0,034. Então, vai ser 1 mais 0,034. N é igual, LN, aí a gente vai fazer primeiro essa divisão, nós vamos dividir 30.734,64 por 22 mil e nós vamos encontrar 1,397029. Aqui vocês viram que eu deixei 6 casas depois da vírgula, né? Divididos por LN de 1 mais 0,034, que é 1,034. Pessoal, só pegar a calculadora agora e digitem os valores. Vai clicar 1,397029 e clicar no LN. Eles já vão informar, a calculadora já vai informar para vocês esse valor, 0,334348, tá? E embaixo, a divisão aqui é a mesma coisa, LN de 1,034. Então, peguem aí 1,034 e cliquem no LN na calculadora. E ele já vai informar 0,03343, tá? Agora, nada mais, nada menos do que a gente dividir. 0,334348 divididos por 0,03343. Quando a gente faz isso, a gente acha N igual a 10. Então, como a gente está falando taxa ao mês, o nosso resultado do tempo, pessoal, é ao mês. Se aqui fosse 3,4% ao ano, então eu teria encontrado o tempo, no caso, em anos. Mas aqui não, aqui a gente está falando em meses. Então, calcule o prazo da operação. O prazo da operação, pessoal, foi 10% ao mês. 10 meses, desculpa. 3,4% ao mês, né? Qual foi o tempo? Qual foi o prazo? 10 meses, ok? Tivemos respostas corretas? Muitas respostas corretas, estou feliz com o resultado, pessoal. Pessoal de Jaru, novamente. Pessoal de São Francisco, um alô para São Francisco, que também respondeu corretamente. De Paraná e Colorado tambem respondeu essa questão. O pessoal estava com bastante dúvida, mas tem bastante gente conseguindo chegar no cálculo aí, eu estou feliz com isso. Eu percebo que vocês conseguiram entender como que o cálculo funciona e estão dedicados. É isso aí. Vamos para a questão 4 então, pessoal. Qual é a taxa de juros mensal equivalente a 30% ao ano? Isso aqui foi um dos últimos assuntos que a gente viu na nossa aula. Se eu tenho 30% ao mês, quanto que significa isso ao ano? Quanto equivale isso ao ano, né? Se a gente tivesse em juros simples, a gente ia pegar e fazer 30 vezes 12. Mas aqui a gente está falando de juros compostos, tá? Quando a gente está falando de equivalente aqui, vamos falar de juros compostos.
Então, a gente vai pegar aquela fórmula que está no livro de vocês, né? E vamos aplicar aqui. I é igual, que é a nossa taxa. Aqui, ó, a raiz de 1 mais I, que é a taxa, menos 1, né? E aqui a gente tem o radical 12. Quando a gente está transformando essa fórmula aqui, ó, o radical com o radical 12, ela já está pronta. Não foi a gente que encontrou, porque quando a gente está falando de transformar em ano, aqui o nosso radical vai ser 12, tá? Então, vamos colocar aqui. 1 mais 30%, só que 30% é 30 divididos por 100. Então, 30 divididos por 100 vai ser 0,30. Então, 1 mais 0,30, a raiz, né? A raiz de 1 mais 0,30 menos 1, com radical 12. Primeiro, nós vamos resolver o que está dentro da raiz, que vai ser 1 mais 0,30, que é 1,30, né? A raiz de 1,30 com radical 12, menos 1. Vamos pegar na calculadora de vocês aí e vamos clicar. Vamos digitar 1,30, que é isso aqui. Vamos clicar na tecla, aquela que está a raiz de x com radical y, a raiz quadrada de x com radical y, e em seguida já vamos digitar o 12, que esse vai ser o nosso y. Quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar o resultado. Vai aparecer o resultado, 1,0221. Esse valor que a gente faz menos 1, aqui. O resultado vai ser 0,0221. E isso a gente vai fazer vezes 100, né? Então, a gente vai encontrar a taxa de 2,21% ao mês, né? Então, no caso aqui, a gente tem a taxa de 30% ao ano. Eu quero saber quanto que é ao mês essa taxa. Aí, a gente descobre aqui que 30% ao ano equivale a 2,21% ao mês. Como eu falei invertido no começo, 30% ao ano, se a gente quiser saber isso em juros simples, a gente dividiria por 12, ok? E nesse caso aqui, a gente tem que fazer de juros compostos, a gente faz equivalência, porque ele não vai dar igual o percentual do juros simples, tá? Por isso que em juros compostos, a equivalência, eles fornecem essas fórmulas pra gente, tá? A gente teve respostas corretas? Eu não sei se é a internet que não está ajudando muito, né, que o chat está caindo, daí a gente fica entrando e saindo. Eu estou tentando acompanhar aqui pelas conversas, mas eu não recebi respostas dessa questão, mas eu creio que vocês estão tentando aí. Nós tivemos uma pergunta exatamente sobre como que resolve a raiz. A professora Aline acabou de falar aqui mais uma vez sobre o radical, o índice da raiz, certo? Então, assim, é que nem a professora falou, digita o número, clica na raiz e depois você que vai calcular o índice, que é o y, que vai ficar lá pro lado de fora da raiz, tá certo, pessoal? Eu acredito que se tinha essa dúvida, talvez por isso que a gente ainda não recebeu respostas. Mas a gente está aqui, eu estou esperando as respostas de vocês. Não, mas eu vou preparar para as próximas aulas aí um material bem legal sobre o cálculo nas calculadoras aí que vocês solicitaram, tá? Finalizando aqui com a questão 5, né? A gente tem agora a taxa anual. Qual é a mensal, né? Qual é a taxa anual equivalente a 2% ao mês? Então, eu tenho 2% ao mês e eu quero saber quanto que isso equivale ao ano. Se a gente fosse fazer pelo juros simples, a gente ia fazer 2 vezes 12 e ia encontrar 24% ao ano. Mas em juros compostos, nada é simples, né? Então, a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui. Então, vamos lá. I é igual, aqui é a fórmula, pessoal, 1 mais I, que é a taxa, elevado a 12, tá? O elevado a 12 já está lá na fórmula para vocês, menos 1. Então, vamos completar aqui. I é igual a 1 mais a minha taxa, que a minha taxa é 2%. 2% é igual a 2 divididos por 100, que é igual a 0,02, tá? Então, vai ser 1 mais 0,02 elevado a 12 menos 1. Primeiro, vamos resolver o que está dentro do parênteses. 1 mais 0,2 é igual a 1,02 elevado a 12, tá? Então, agora, novamente, o que a gente vai fazer? Peguem as calculadoras, a gente vai digitar 1,02, vai clicar naquela tecla que é x elevado a y. Tem um x
e 1 elevado a y. Clicou nela, aí vocês podem digitar o 12, porque daí ele já, como se a calculadora estivesse perguntando qual que é o y, né? Então o y é o nosso 12, que é aqui. Aí nós já vamos encontrar esse resultado, que é 1,26824, tá? Menos 1. Com isso a gente tem o quê? 0,26824, tá? A minha taxa, para a gente falar de taxa, a gente está falando de percentual. Vamos multiplicar por 100 isso aí. Então, a gente vai pegar 0,26824 vezes 100. A gente vai encontrar 26,82% ao ano. Como eu falei para vocês, se fosse juros simples, ia ser 2 vezes 12, ia ser 24. E a gente viu que em juros compostos, 2% ao mês equivale a 26,82% ao ano. Pessoal, no mais, tem mais atividades no caderno de vocês, no livro de vocês. Tentem resolver isso, para a gente pegar e já ir tirando essas dúvidas de vocês durante essas próximas aulas. Foi bem interessante que vocês já passaram essa dúvida da calculadora para a gente. Nós já vamos tentar eliminar tudo isso nas próximas aulas, demonstrando, eu tenho certeza, demonstrando na calculadora, igual eu fiz aqui com o Excel, tenho certeza que vai ficar bem mais fácil para vocês. No mais, professora Cristiane, muito obrigada pela atenção, pela contribuição aí. Agradeço todos os polos, né? Infelizmente, a gente teve falta de sinal em alguns, mas eu agradeço a participação de todos os polos. Próxima aula, começamos a falar de desconto. E aguardo todos vocês, a presença de todos vocês aí. Muito obrigada. Obrigada, boa noite.